Você está ouvindo a mais uma mensagem da Assembly, com o pastor Adriel Ambrosio. Esta é a parte 1 da série de mensagens Quem Você Pensa Que É? Quem você pensa que é? Meus irmãos, o que a gente vai pregar aqui não é psicologia, não é pensamento positivo, não é nada disso. Isso aí pode até ter algum poder momentâneo, mas com o tempo passa, não é verdade? O que a gente vai falar aqui é Bíblia. Está tudo respaldado na palavra de Deus. Um dos maiores problemas de qualquer ser humano é ele ter uma identidade. Por que a gente precisa ter um documento de identidade? Por quê? Para que serve um documento de identidade? Para provar que sou eu. Se eu for vou numa loja, eu comprei uma televisão e vou buscar lá na loja. Eu chego lá, olha, eu comprei a televisão. Como é que você prova que você que comprou aquela televisão? Porque qualquer pessoa pode chegar lá e levar a TV. E eu dou a minha identidade, aquela identidade prova que eu sou a pessoa que pagou o preço por aquela TV. Então eu tenho autoridade para tirar aquela TV de lá. Quando a gente está na rua e tem uma blitz, aí você vê um guarda, um ser humano. Você está dirigindo um carro que pesa quase 1 tonelada, 1000 quilos. E ele levanta a mão e faz sinal para você parar. Você pode parar ou não. Se você não quiser parar, você não para. Por quê? Você pode atropelar o camarada. Não estou dizendo que para ninguém fazer isso, não. Estou sugerindo. Você poderia atropelar ele. Você poderia acelerar e ir embora. O que ele ia fazer? Não ia fazer nada, não é? Mas por que você para para o guarda? Porque o guarda, ele não tem nenhum poder para fazer o carro parar. Ele levantar a mão não vai fazer o carro desligar. Ele pegar um apito e apitar não vai fazer um carro desligar. O que faz você parar o carro? É a autoridade que ele tem. Não tem nada a ver com poder. É autoridade. Por quê? Porque ele tem uma identidade que mostra que ele é militar. E que pelas leis, pelas regras, eu devo obedecer às ordens dele se for necessário e estiver dentro das leis. Eu sou obrigado a obedecer a ordem dele. E aí por isso que eu paro e ouço o que ele tem para dizer. Se ele quer ver se a luz está funcionando, se o pneu está careca, ele vai pedir, não é verdade? E meus irmãos, o ser humano, ele também precisa ter uma identidade. Porque é a identidade dele que diz a autoridade que ele tem. Por exemplo, se você pegar aí um camarada famoso, o homem mais rico do mundo hoje, o Elon Musk, ele tem as polêmicas dele e ele tem, se eu não me engano, 3 filhos. Os 3 filhos dele podem chegar em qualquer lugar do mundo e, pela autoridade que o pai dele tem, eles podem ter portas abertas. Eu vi uma vez uma entrevista de um jogador de futebol, eu não lembro, acho que foi do Ronaldinho Gaúcho, ele falando que no auge da carreira dele, ele ia no shopping, ele ia nos restaurantes e ele não pagava nada. E não é porque ele não tinha dinheiro, não. Ele tinha dinheiro para pagar. Mas ele chegava no restaurante, vinha o dono do restaurante, pedia para tirar uma foto com ele, e dizia, não precisa pagar, não. Só pelo fato dele estar no restaurante do camarada, dele tirar uma foto, colocar a foto dele ali, isso já era status para o restaurante. E o dono dizia, não precisa pagar, não. E ele não pagava. Ele andava no shopping, entrava numa loja, escolhia alguma coisa, e vinha o gerente ou o dono dizia, não precisa pagar, não, é presente para você. Só tira uma foto aqui com a gente. Por quê? Porque ele tem autoridade. Mas pastor, eu não sou filho de rei, eu não sou filho de Elon Musk, eu não sou filho de jogador de futebol famoso, eu não sou filho de cantor famoso, eu sou uma pessoa comum que tem que trabalhar, que se eu não trabalhar não vou pagar minhas contas. Que autoridade que eu posso ter? Aqui vem o pulo do gato. É aqui que vem o pulo do gato. Bom, eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o que você pensa ao seu respeito, não importa o que as pessoas pensem ao seu respeito, não importa o que alguém tenha dito algo ao seu respeito, seja ela bom ou mal, não importa. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus tem
O apóstolo Paulo escreve isso para o povo de Efésios e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha só. Porque vocês foram feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Em português está: porque vocês foram feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas no original, o feitos ali, essa passagem foi escrita em grego, ele usa a palavra poêmia, vocês foram feitos poêmia. Existe uma palavra em português que lembra a palavra poêmia? Existe, poema. O que é um poema? Um poema é uma obra de arte. Fazer um poema, você tem que ser um artista. Poema é uma coisa bela, é uma obra de arte. Literalmente, o que a Bíblia diz? Que nós somos feitos como obra de arte. Como a masterpiece, a obra suprema, a melhor obra que já foi criada. Aliás, quando Deus criou o mundo, no sétimo, ele terminou, ele olhou para o que ele havia feito, e a Bíblia diz que ele se agradou, ele ficou feliz, e então ele descansou. Então, meus irmãos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Pastor, muito bom, mas quando eu acordo e olho no espelho, eu não vejo essa obra-prima. Quando eu olho a minha conta bancária, eu não vejo essa obra-prima que você está me falando aí. Pastor, quando eu estou dentro do BRT lotado, eu não vejo essa obra-prima que o senhor está me falando aí, pastor. Eu não sou filho de artista de rock, eu não sou filho de milionário, bilionário, eu não tenho uma Ferrari. Que obra de arte é essa? Que obra-prima é essa? Um dia, eu fui ali no Barra Shopping e eu acho que eu tinha uma consulta. No segundo ano do Barra Shopping tem várias clínicas, né? Eu tinha uma consulta ali. E eu estava indo de BRT. O BRT tem que entrar dentro da Alvorada, ele dá uma volta, ele para lá, entra um monte de gente, ele dá uma volta e de novo sai até ele parar ali na frente do Barra Shopping. Só nessa brincadeira ia levar uns 15 minutos, eu estava em cima da hora. Aí o que eu fiz? Veio uma ideia. Em vez de eu passar pelo Alvorada e descer ali na frente do New York, eu desci na estação do hospital, mesmo naquele hospital que tem ali, do Lourenço Jorge. Eu desci ali e fui andando 200 metros, que aí tem uma entrada para o Barra Shopping ali por trás. Ou seja, economizei aí, fiz 5 minutos, economizei aí 10 minutos, cheguei na hora. Só que na hora que eu estava entrando por aquela entrada, a entrada ela é meio apertada assim e ela fica entre as duas cancelas dos carros. Tem a cancela de entrada e a cancela de saída. Aí eu passo a faixa de pedestre, porque a passagem fica pelo meio das duas cancelas, né? E eu vou andando, aí eu ouço um barulho de um carro diferente. Parecia corrida de Fórmula 1. Que isso? Quando eu olho, vem uma Lamborghini. Uma Lamborghini verde-limão. Vem uma Lamborghini verde-limão. Aí ela passa do meu lado e ela para na cancela. Ela para ali e eu vejo que ela está dando ré indo para frente, porque provavelmente ela tem aquelas tagzinhas e não estava abrindo. Não estava abrindo. Aí eu tiro o celular do bolso e tiro uma foto para mostrar, para zoar. Olha só o que eu vi aqui, uma Lamborghini. Um carro daquele deve custar uns 3 milhões, 4 milhões de reais. Talvez seja a única do Rio que tem ali. Aí, como o camarada dava ré e voltava e não conseguia funcionar, aí ele começou a buzinar para o segurança vir. Só que não tinha nenhum segurança, que o segurança estava longe. O segurança vinha andando aqui e aí ele abre a porta. Quando ele vai abrir a porta, eu vejo que a porta da Lamborghini, ela não abre para o lado, aquela Lamborghini abre para cima. Então ele não consegue, como é apertado, ele vai tentar abrir a porta, fica só uma brecha e ele não consegue tirar o papel. Aí ele olha para mim e fala: amigo, tu pode me ajudar aqui? Eu digo: ajudo sim. Aí eu fui lá, peguei o papelzinho e passei pela brecha para ele, o papel. Ele agradeceu e foi embora. Aí, quando ele vai embora,
eu pego, vou andando e o segurança chega, né? Aí o segurança agradece, obrigado por você ter ajudado. Esse aqui é neto do dono do shopping. É o neto que é um senhor de idade, já que é o dono da Multiplan, que é uma rede de shoppings em todo o Brasil. Esse aqui é o neto do dono. Obrigado por ter ajudado. Ele com medo, né? Porque ele não estava lá e o camarada precisou de ajuda. Aí você olha, o camarada tem autoridade. Os funcionários do shopping, que não são subordinados a ele, parece que ele não tem nenhum cargo ali dentro, mas estavam preocupados por não terem estado lá para ser solícito a ele quando ele precisou. E aí foram agradecer a mim porque eu fui lá e ajudei a ele. Ele é um camarada que podia chegar ali e sair gritando e brigando com os seguranças porque não estava ali. Não, ele simplesmente olhou para a primeira pessoa, pediu ajuda, eu fui lá, enfiei a mão e dei ajuda. Quem ele pensa que ele é ali? Ele sabe que ele é o dono, que ele é o neto do dono. Quando Paulo escreve Efésios 2, ele escreve isso andando pelo templo de Ártemis. O templo de Ártemis fica na Grécia. Eu nunca fui lá, mas eu imagino que deveria ser uma coisa assim belíssima. Uma vez eu fui naquele museu acho que é o MAN, só que é lá de Niterói, aquele museu que parece uma nave espacial. Quando eu fui lá, estava tendo uma exposição de estátuas gregas, estátuas reais. E aí você olhava para aquela estátua grega, umas mulheres fazendo pose e com vestido. O vestido parecia um vestido de tecido. Eu sabia que aquilo não era tecido, aquilo era mármore esculpido. Mas você olha para aquela estátua, parece as ondas, o movimento daquela pedra que foi esculpida é tão bem feito, é uma obra de arte, é uma obra-prima, que você olha e jura que aquilo ali é um vestido de verdade, que não é uma pedra. Não parece que é duro, parece que é leve e mole como um tecido, mas aquilo ali era uma pedra. E Paulo, quando escreve essa passagem, ele está escrevendo passando por dentro de um templo de Ártemis que estava cheio dessas estátuas. Ele estava dizendo, olha só, vocês estão vendo isso aqui é maravilhoso. Mas o nosso Deus, quando ele nos criou para sermos ainda mais maravilhosos do que essas coisas que tem aqui. Claro, um dia o homem caiu, um dia o homem pecou, e por ter pecado, ele foi afastado da presença de Deus. O homem teve que trabalhar, a mulher passou a ter dores de parto depois disso, antigamente não teria dores de parto, tudo ficou mais difícil. E aquela maravilha, aquela beleza que era viver, que era ter vida, passou a ser difícil por culpa do pecado. Mas Deus criou um plano de salvação, que ele enviaria o filho dele em forma de homem. O filho dele iria cumprir a lei de Deus. Aliás, Jesus foi a única pessoa capaz de cumprir a lei de Deus por completo. Nenhum ser humano na história nunca conseguiu. Todo ser humano errou um dia. Jesus foi lá e cumpriu a lei. E por ele ter cumprido a lei, ele tomou posse das chaves do inferno e da morte. E com posse dessas chaves ele declarou, olha, todos aqueles que crerem em mim como seu Salvador também tomarão posse da vitória que eu tomei. Ao vencer a morte, ao vencer as leis, ao cumprir a lei sem pecar. Meus irmãos, a boa notícia é que, apesar de a Bíblia nos dizer, o Senhor nos falar, a palavra de Deus dizer, olha, você é uma obra de arte, mas por culpa do pecado, nós não nos sentimos essa obra de arte que nós somos. A gente acorda com problema. Tem dia que a gente não quer vir para o culto. Eu não estou com cabeça para ir para o culto. A gente, na casa, no trabalho. Mas o Senhor tem uma boa notícia. Ele tem a solução para todos esses problemas. Meus irmãos, sem Cristo nós não somos nada. Nada.
Se uma pessoa está se afogando, essa pessoa que está se afogando, ela é capaz de se salvar por conta própria? Não. Por quê? É preciso uma força externa que possa pegar ela e puxar ela. E essa força externa não pode estar no mesmo ambiente que ela. Tem que estar num ambiente fixo ou flutuante para poder pegá-la e puxá-la. O homem sem Cristo é a mesma coisa. Ele precisa de um Salvador. Ele está se afundando, ele está se afogando, ele está se machucando, ele está se entristecendo, se enfraquecendo. Ele precisa de alguma força externa para segurar ele e puxar ele para fora. Deus enviou Jesus para esse papel. Todos nós precisamos desse papel. Porque nós não somos suficientes para nós mesmos. Nós nos cansamos. Ah, não, eu vou mudar. Nunca mais eu vou fazer isso. Primeira semana, ok. Segunda semana eu fiz uma vez. Terceira semana, ok. Na quarta semana eu fiz 3 vezes. E depois eu caio de novo. Nós somos insuficientes, meus irmãos. Aliás, todo ser humano, quando é adolescente e juventude, sabe qual é a armadilha do diabo contra os adolescentes e juventudes? É colocar minhoca na cabeça. Quando eu digo colocar minhoca na cabeça olha, teu nariz é grande, olha, 4 olhos, olha, tu é feio, tu é baixo, tu é gordo, tu é magro, tu é alto, tu não sabe falar direito, tu é isso, tu é aquilo, e a maioria dos adolescentes jovens vão se machucando, vão aceitando essas palavras e vão guardando no coração, e isso vai pesando, vai amargurando, e muitos crescem com problemas, com doenças. Muitos desenvolvem síndromes do pânico, depressão por causa dessas coisas, meus irmãos. Mas aí, se esse jovem, ele um dia aceita Jesus e ele entende que ele não é o suficiente, aliás, o mundo, além dele jogar o fardo, além dele jogar a palavra ferina, ele também vai tentar resolver o problema, sabe como? Tu é forte, tu consegue, tu pode, não vai lá, eu vou te ajudar, com pensamento positivo. Sabe o que acontece? Um dia essa pessoa se cansa. Ela pode até ter uma melhora por algum tempo, mas quando cai a ficha que ela não é suficiente para ela mesma, a tendência é ela chegar num nível pior do que ela estava quando ela começou. Por quê? Porque nós estamos nos afogando nesse mundo, nós precisamos de uma força externa para nos puxar. E Jesus é essa força externa que nos puxa, meus irmãos, que nos tira e que está aqui para nos revelar a nossa identidade. Esse mundo aqui, ele é totalmente contrário à identidade que Deus nos deu. Mas Jesus, ele é um vislumbre da identidade que ele quer nos dar na Jerusalém celestial. Um novo corpo, uma nova mente. Amém, meus irmãos? Efésios 2, vou ler o versículo 1 e 3. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Olha lá. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar. Olha só. Nós estamos nos afogando nesse mundo. E o que nos ajuda a nos afogarmos nesse mundo? O príncipe do poder do ar. A Bíblia diz que quem é o príncipe deste mundo? Lúcifer, Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Nós estamos nos afogando neste mundo e Satanás está... Sabe a pessoa se afogando ali? Socorro, me ajuda, segura minha mão. Aí Satanás está lá com um remo, empurrando para afogar. Afoga mais, afoga mais. É mais ou menos isso que está sendo descrito aí por Paulo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, meus irmãos,
Deus cria a humanidade com uma identidade. A humanidade cai e perde a identidade dela. Por perder a identidade dela, ela está em pecado, ela está morrendo, ela está se destruindo. Por quê? Porque ela foi criada para ter uma identidade que ela não tem mais. Então, essa humanidade vai à busca dessa identidade. Vão buscar em tudo que é lugar. Mas a Bíblia relata que a única forma de encontrar essa identidade é com Cristo. Ele é a solução para encontrar essa identidade. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou da nossa natureza. Vem cá, alguém aqui tem medo de morrer? Acho que todo mundo tem medo de morrer, né? Sabe por que todo mundo tem medo de morrer? Porque o ser humano não foi criado para não morrer. Adão e Eva foram criados para viverem eternamente. Quando o homem pecou, a morte entrou no mundo. A natureza do homem é viver eternamente, mas por causa do pecado, nós morremos. E por isso que nós temos medo, porque não é da nossa natureza morrer. E aí Jesus fala, eu vou dar um jeito, eu vou morrer e vencer a morte. E uma vez com o poder sobre a morte, eu vou dar vida eterna novamente a essas criaturas. Meus irmãos, a nossa identidade não é uma identidade de morte, mas é uma identidade de vida e vida eterna. A nossa identidade não é uma identidade de pecados, de derrotas, mas é uma identidade de pecadores que se santificam. É uma identidade de derrotados que foram transformados em mais que vencedores. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é mais de medo. Quando nós estamos no mundo, nós temos medo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é um espírito de medo, mas um espírito de amor e de coragem. Esse é o Espírito Santo, é a descrição do Espírito Santo para conosco. O Senhor, Ele quer nos colocar na frente de um espelho. E Ele quer que nós descobramos a nossa identidade. Meu irmão, você não é o que você vê no espelho. Você é o que o Senhor revela diante de ti. O Senhor, Ele quer te usar em outros patamares, mas o Senhor vai precisar trabalhar, e não é fácil, meus irmãos. Eu passo por isso. Tem coisas que para mim era muito fácil. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer nada, não. Mas o Senhor tem me puxado a falar, não, você vai ter que sair daí e vai ter que tomar posição. Meus irmãos, se você quer encontrar a tua identidade, se você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, meus irmãos, você vai ter que ser trabalhado, você vai ter que ter puxado para fora. Amém? Efésios 2, o versículo 4 e 5. Efésios 2, versículo 4 e 5. Olha o que diz lá. Todavia, eu falei que nós éramos pecadores, que o espírito dominador deste mundo estava lá piorando a situação, jogando gasolina no fogo para piorar. E aí o Senhor fala, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Sabe por que pensamento positivo, que ensinar que você é bom, que você é forte, pode até ser paliativo, pode até ajudar por um momento, mas não resolve, porque a gente vai descobrir que nós não somos suficientes em nós mesmos. E uma hora nós vamos cansar, uma hora nós vamos querer desistir. Sabe qual é a diferença para a identidade do mundo, para a identidade em Cristo? É que o mundo vai jogar o peso da identidade nas tuas costas. Olha, você quer ser isso? O peso disso é pesado. Quero ver se dá conta. Nós não somos suficientes. Nós perdemos, nós nos enfraquecemos, nós entramos em depressão, nós usamos drogas, nós bebemos, nós causamos coisas terríveis, o homem mata, o homem destrói. Por quê? Porque o homem descobre que é pesado, que ele não consegue, e ele vira bicho. Jesus diz, olha, o meu fardo é leve,
o meu fardo é leve. Na época de Jesus, Jesus era chamado de quê? De Rabi. Rabi quer dizer o quê? Mestre. Jesus não era o único Rabi. Tinham vários, centenas de rabis em Jerusalém. Jesus era um deles. Mas tinha uma diferença entre o Jesus Rabi e os outros rabis. Sabe qual era a diferença? Que os outros rabis faziam o seguinte: olha, fulano, tu tem que melhorar, fulano. Ih, fulano, tá muito pecador, fulano, não faz isso. E aí fulano, o rabi ia para frente das pessoas falando: olha, fulano, tá isso, tá fazendo errado, ficava expondo o camarada, e o camarada só ia se desiludindo, se machucando, se entristecendo, até o momento que talvez ele desistia de seguir, ser discípulo daquele rabi. Jesus um dia chega falando: olha, o meu fardo é leve. Sabe por que o fardo do Senhor é leve? Não é leve porque ele pesa pouco, não, pelo contrário, pesa ainda mais. Mas sabe por que o fardo de Cristo é leve? É porque enquanto os outros rabis jogavam esse fardo na costa dos seus discípulos, Jesus fala: olha, o meu fardo é leve, não porque ele não tem pouco peso, pelo contrário, talvez ele seja ainda mais pesado. Agora ele é leve porque eu não coloco sobre vocês, eu coloco ele sobre mim. Meus irmãos, nós não somos suficientes para nós mesmos. Mas quando nós entendemos que nós não somos suficientes, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de uma força externa para nos puxar, e nós nos entregamos por completo, o Senhor vem em nós e Ele se faz suficiente em nós. A gente não tem força para andar 100 metros. O Senhor vem em nós e faz nos andar 4 quilômetros. A gente, talvez a gente se ache incapaz de fazer isso, de fazer aquilo. O Senhor vem e nos transforma e faz fazer ainda muito mais do que pensamos, imaginamos ou pedimos. Versículo 10, por favor. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Meus irmãos, sem Cristo, nós somos o cocô do cavalo do bandido, literalmente. E quando alguém vem no nosso ouvido e fala: não, tu é bom, a gente até acredita, mas depois a gente descobre que é mentira, que a gente não é nada. Agora, quando a gente chega no fundo do poço, entende: olha, não tem jeito, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Senhor, só a tua graça me basta, tem misericórdia de mim. Jesus vem, manda o Espírito dele habita em nossas vidas, o Espírito dele nos dá força, o Espírito dele nos leva a sonhar ainda mais do que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor Deus nos leva a lugares que nós nunca chegaríamos. O Senhor Deus transforma a nossa vida de uma forma que nós nunca imaginamos. Sabe por quê? Porque nós não somos suficientes, porque nós descobrimos que Ele é suficiente em nós. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Inclusive o cocô do cavalo do bandido agora é uma obra de arte. Michelangelo é fichinha perto do teu Deus. Aliás, Michelangelo tinha uma frase muito conhecida. Quando você vê uma estátua, ele falava o seguinte: olha, tá vendo esse mármore? Quando ele falava esse mármore, não era aquele mármore fininho que põe na mesa, não. Era um quadrado. Um quadrado de 2 metros por 2 metros, 3 metros de altura. Um quadrado. Ele falava o seguinte: olha, eu olho para esse tijolão aqui de mármore. Quando eu olho para ele, eu não faço uma escultura. A escultura já está ali. Eu só tenho que tirar o excesso. Meus irmãos, quando você se olha no espelho, se sente o cocô do cavalo do bandido, se sente amargurado, tem traumas da infância, da adolescência, ou dos teus pais que disseram coisas que te feriram na escola, que chamaram de burro, que tu não vai ser nada, tu não vai dar certo, meu irmão, é mentira. O Senhor te fez uma obra-prima, você apenas é aquele bloco ainda de mármore. Mas o Senhor olha e fala: olha, ali já está a minha obra-prima, só tem que tirar a casca, só tem que tirar o excesso. Tirando o excesso, não tem ninguém que pare, não pode para ninguém. O nosso Senhor, Ele é o artista das nossas vidas. Nós somos a obra-prima deles, porque nós fomos criados em Cristo Jesus, nova criatura. Outra coisa, novo é novo.
Mas o original em grego quer dizer o seguinte: se você pegar um fusquinha velho, reformar o fusquinha, ter aquele quadro em lata velha, vai lá, o fusquinha sai novo, a gente diz céu novo, né? Só que esse novo, quando ele é escrito em grego, não é esse novo de eu pegar um fusquinha velho, passar no lata velha e sair novinho. Não é isso que quer dizer. O novo que a Bíblia diz é o seguinte: é pegar um fusca velho, passar pelo cuidado e a graça e a misericórdia do Senhor e sair do outro lado um carro novo que é irreconhecível. Que carro é esse? Que marca é essa? Eu nunca vi esse modelo. É isso que o Senhor fala, que tudo se fez novo. É algo novo que nunca ninguém viu, que não tem nome, não tem marca, não sabe nem se descrever o que é. Meu irmão, isso é ser uma obra-prima. É ficar de boca aberta. Amém? Outra coisa. Eu vou ralar muito para mudar de vida. Você vai conseguir. Mas não vai conseguir mudar tudo. Uma mudança completa, biblicamente falando, ela não vem pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho. Mas ela vem em nós para que nós façamos boas obras como consequência dessa mudança. Estão me entendendo? Muita gente acha que por se esforçar ou para fazer boas obras, isso vai mudar a pessoa. Não. É diferente. O Senhor nos transforma para que a gente faça boas obras. O rei Davi escreveu lá em Salmos 139, versículo 13. A gente já vai terminar. Olha o que ele diz lá. Salmos 139, a partir do versículo 13. Tu criaste o íntimo no meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus já tem um propósito na vida de cada pessoa desde o ventre da mãe. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como é que pode uma obra-prima dessa se achar o cocô do cavalo do bandido? O pecado, o mundo, o príncipe deste mundo, as coisas deste mundo nos levam para essa realidade. Eu falei ainda agora que na adolescência muitas pessoas se destroem. Por quê? Porque tem a piadinha, tem o bullying, tem a gracinha, tal. Aí, muita gente, quando passa a parte da adolescência, o início da juventude, consegue vencer isso. Alguns não levam para o resto da vida, outros conseguem vencer isso. E muitos aceitam a Cristo, são salvos, recebem uma nova vida, se transformam da água para o vinho e venceram o passado. Só que aí na fase adulta, a estratégia do diabo é outra. Quando lá antes era tu não presta, não serve para nada, tu é feio, tu não vai casar, ninguém vai namorar contigo, sabe o que acontece depois? Tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é o cara, vai lá, tu consegue. É o inverso. E a destruição é a mesma. É a mesma, meus irmãos. Da mesma forma que nós precisamos ser poldados para chegarmos na obra de arte que o Senhor já vê naquela pedra bruta, quando uma vez que essa obra de arte está pronta, ela precisa ser cuidada para ela não ser destruída depois. Amém? Nós temos um propósito. Romanos 8, 28. Romanos... tá. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Meus irmãos, tudo aquilo que você viveu na sua vida, todos nós temos traumas, tem coisas que eu lembro, que eu não gosto nem de ficar pensando, mas por um certo tempo, aquilo me trazia
chateação, tristeza. Mas hoje eu enxergo de uma outra forma. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria a experiência e autoridade para viver isso hoje. Meus irmãos, tudo que você passou, seja coisa boa, coisa ruim, te deu poder e autoridade para o que você vive hoje. Hoje você não seria o que você é se você não tivesse passado por aquilo. Até as coisas ruins. Até as coisas ruins. O Senhor, Ele nos chama para sentarmos na mesa dele. Imagina uma cena de uma mesa. O Salmo 23 fala, né? Sentar-me faz sentar numa mesa de frente dos meus inimigos. Imagina uma mesa e todos nós sentarmos. Nessa vida de cocô do cavalo do bandido, sabe o que acontece? Uns vão querer se vestir melhor do que o outro para dizer, olha, eu sou melhor, eu sou mais bonito. Uma mulher vai gastar R$1.000 no salão para dizer, não, meu cabelo é mais bonito, eu vou porque eu quero. Outra vai usar um salto desse tamanho para dizer, eu sou mais alto que todas. Não é verdade? Isso é a realidade do cocô do cavalo do bandido. Agora, a realidade do reino de Deus é diferente. Quando nós nos assentamos à mesa do pastor, que é Cristo Jesus, todos nós ali, todos nós, somos o homem mais milionário do mundo e o homem mais miserável do mundo. Sabe por quê? Porque as minhas dores, as minhas fraquezas, aquilo que o Senhor trabalhou, me curou, me libertou, hoje me faz ser rico naqueles assuntos. E eu posso ajudar você, que talvez você é pobre naquele assunto. Mas tem um assunto que você viveu, que a tua experiência te fez rico naquilo ali. E talvez naquele assunto eu seja miserável, eu preciso ouvir de você. E ali todos entendem que nós precisamos um do outro. Que fulano pode até ser melhor do que eu naquilo. Mas em outro assunto eu sou melhor do que ele. E a alegria dele é minha, e a minha alegria é a dele. Amém, meus irmãos? É por isso que o corpo precisa do corpo. Se eu tirar um membro do meu corpo, sabe o que vai acontecer? Esse membro vai morrer, vai estragar, vai apodrecer. O corpo precisa estar inteiro. O corpo, a identidade, ela só é perfeita quando o corpo está completo. O corpo precisa estar completo, o corpo precisa estar em união, o corpo precisa estar em busca do Espírito Santo, porque uma vez que a obra-prima foi formada, até Jesus voltar, a obra não acabou. Agora tem que manter a obra-prima preparada para o grande dia. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem uma identidade para a gente, meus irmãos. E essa identidade, da mesma forma que um guarda, ao levantar a mão dele, dá autoridade a fazer parar um carro, a identidade que Cristo nos dá, ela também nos dá autoridades. E essas autoridades, meus irmãos, entra na questão espiritual. Uma vez que eu sei a minha identidade, o Senhor me dá autoridade. A Bíblia fala autoridade entre demônios, autoridade entre doenças, autoridade para expulsar, para ter sonhos, para ter revelações. Quando nós falamos de quem você pensa que é, o diabo gosta de dar carteirada para mostrar o teu passado e te acusar e fazer você achar que você não merece a tua identidade, ou que você não merece, ou mesmo você já tendo recebido a tua identidade, o diabo tenta te fazer achar que você não merece a autoridade que a tua identidade te dá direito. Mas, meus irmãos, nessa noite eu quero te dizer, todo poder e autoridade foi dado ao Senhor. E Ele escolheu derramar sobre a tua vida, para que ao olhar no espelho, meus irmãos, você pode ser feio, pode ser careca, pode ser magro, gordo, pode ser pobre, rico, seja lá o que for, não interessa. Quando você olhar para o espelho, sabe o que você vai ver? Você vai ver o próprio Cristo. Você é imperfeito? Cristo é perfeito. Você é pecador? Cristo não é pecador. Você tem falhas? Cristo não tem falha. Você mente? Cristo não mente.
Não mais eu, Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, meu irmão, na tua vida, feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Revela a tua identidade, Senhor. Espírito Santo, se tem alguém aqui que tem problema com identidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, dá-nos a tua identidade, uma identidade de filhos, uma identidade de servos. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos libertos, lavados e redimidos pelo teu sangue. E essa identidade, ela não só nos dá qualidade de vida, não só nos dá liberdade, paz emocional, paz espiritual para viver, mas ela também nos dá autoridade espiritual, Senhor. Da mesma forma, Senhor Deus, que tu precisas de trazer identidade àqueles que precisam, àqueles que já têm a sua identidade, derrama agora, Senhor Deus, autoridade espiritual, autoridade para impor as mãos, autoridade para orar por enfermos, autoridade para ter sonhos, visões, revelação, Senhor Deus, falar em mistérios, Senhor Deus. Enche-nos de autoridade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, toma conta dessa igreja, Senhor Deus. Toma conta dessa vizinhança, Senhor Deus. Pessoas que têm problemas com identidade, Senhor Deus. Pessoas que talvez estejam pensando em suicidar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a eles, Senhor Deus. Leva-nos para falar a Tua palavra, da boa notícia, que há um Salvador, que há alguém que se fez nada para que pudesse ser tudo em nossas vidas. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu a mais uma mensagem da Assembly. Faça-nos uma visita. Todos os domingos às 18h30, na Rua Piolim, número 90, em frente ao Hotel Ibis Parque Olímpico. Descubra o que Deus pode fazer através da sua vida. Assembly, viver, amar, servir.